Neste momento, oramos para que você, através do seu Espírito Santo, abra o mundo para nós e toque nossos corações e nos transforme. Oramos em nome de Jesus. Amém. Sabemos que todos os poderosos avivamentos, todas as experiências poderosas na Bíblia aconteceram por causa do poder de Deus, da presença de Deus, da intervenção de Deus. E isso aconteceu através da oração. Todas as pessoas de fé têm sido pessoas de fé. A oração, elas andaram com Deus. A oração é importante, a oração é vital. Tudo o que fazemos deve estar imerso em oração. E Deus nos chama a orar, a conhecê-lo, a experimentá-lo. Vamos orar. E, enquanto oramos, nossas vidas são preenchidas com sua presença e transformadas. Eu tive um amigo, não vou dar o nome ou a localização, em algum lugar do norte, um cristão maravilhoso. E nós conversamos bastante durante algumas séries evangelísticas. Passamos tempo planejando, orando, conversando. Eu não era o pastor lá. Eu estava ajudando o pastor local. O pastor local, um homem de oração, um homem dedicado, tinha alguns ajudantes, e eu fui um deles que foi lá para ajudar com aquela série evangelística. E enquanto meu amigo e eu conversávamos, ele era uma pessoa de negócios muito bem-sucedida, e ele me disse: por quê? Nos negócios eu posso ter sucesso, mas no trabalho de Deus não vemos o mesmo sucesso. Sabemos que Deus nos chamou para o serviço. Sabemos que Deus nos deu uma missão clara, é chamada de grande comissão. E não é uma sugestão, é um comando. Sabemos que a Bíblia diz que todos nós somos um reino de sacerdotes. Sabemos que o espírito de profecia diz claramente que todos os que nascem no reino de Deus nascem como missionários. Sabemos que diz lá que quem bebe da água viva se torna uma fonte de vida. O receptor se torna um doador. O serviço cristão diz isso, página 9. Aquele que está verdadeiramente convertido trabalhará para salvar outros. Evangelismo, página 355. Aquele que está verdadeiramente convertido trabalhará para salvar outros. Isso significa que, se não temos paixão para trabalhar pelos outros, podemos ter sido batizados, mas nunca fomos convertidos. Então meu amigo me disse: eu conheço esses parágrafos. Eu sei que é o privilégio de todo cristão, não apenas esperar a segunda vinda, mas apressar a segunda vinda. Diz em Lições de Objetos de Cristo, página 609. Eu conheço esses parágrafos. Deus espera serviço pessoal de todos. Serviço Cristão, página 609. Eu conheço parágrafos, mas porque não tenho sucesso, porque não vemos poder, 5.000 batismos dias. Por que você não vê esses milagres? O trabalho vai terminar com a mesma manifestação de poder com que começou. Por que você não vê esses resultados? E nós conversamos. E enquanto conversávamos, falamos sobre oração. Todo o poder vem de Deus. O trabalho de Deus não será encerrado no poder humano, sabedoria humana, treinamento, educação, experiência. Essas são boas, mas o trabalho de Deus será encerrado pelo Espírito Santo. Pelo meu Espírito, diz o Senhor. Jesus disse aos discípulos para não irem, mas sim esperarem no cenáculo e orarem, e orarem, e orarem, e orarem. E a Bíblia diz no livro de Atos, no capítulo 2, que eles estavam dedicados, comprometidos com a oração. Se o poder vem de Deus, Deus é a fonte de todo o poder. Se o poder, recursos, ajuda, bênçãos, vem de Deus, da fonte de poder. E se a oração é a maneira como nos conectamos a Deus para receber essas bênçãos, então por que não oramos mais? Se somos totalmente dependentes de Deus, Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. Se somos totalmente dependentes de Deus para qualquer tipo de resultados, se permanecerdes em mim e eu em vós, produzireis muito fruto. Se somos completamente dependentes de Deus, então por que não oramos continuamente? O espírito do profeta diz que Jesus orou por muito tempo. Todas as manhãs ele passava um tempo de qualidade em oração, e então ela diz que nós, frágeis seres humanos, deveríamos orar e copiar nosso exemplo em oração. E assim, meu amigo e eu conversamos. Por que não oramos mais? Eu disse que a oração é a chave. A oração e a fé. Elas desbloqueiam o armazém do céu e tornam os recursos, bênçãos e assim ele decidiu orar mais. Quanto mais você ora, mais você conhece a Deus. Quanto mais você conhece a Deus, mais você entende sua dependência dele e o deseja ainda mais.
E quanto mais você o conhece, quanto mais você confia nele e depende dele em vez de depender da sabedoria pessoal. A razão pela qual não temos sucesso é muitas vezes que confiamos demais em nossa sabedoria, nossos planos e muito pouco em Deus. E se Josué tivesse tido uma reunião de diretoria e planejado como conquistar Jericó, Josué foi orar e Deus lhe deu a estratégia, o plano, e Deus lhe deu o poder, a bênção e os resultados. E assim, meu amigo e eu conversamos. E ele decidiu orar mais. E ele decidiu instantaneamente que vai passar um tempo de qualidade em oração todas as manhãs. Não apenas pelos resultados, mas, primeiro, para que ele conhecesse Deus e crescesse em seu relacionamento com Deus. Que ele aprendesse a depender de Deus. Como as pessoas na Bíblia são pessoas de oração. Abraão, Moisés, Daniel, qualquer um que queiramos mencionar, existem pessoas que andaram com Deus e conversaram com Deus. Então, meu amigo decidiu, em primeiro lugar, orar mais e passar mais tempo em estudo e oração para si mesmo, para conhecer Deus e aprender a andar com Deus e aprender a distinguir a voz de Deus. Assim, o Espírito Santo o impressionaria a fazer algo, a saber, a ouvir, e então ser cheio da presença de Deus. Assim, Deus poderia transformá-lo e, através dele, abençoar e salvar outros. Ele disse: eu não tenho poder, eu preciso ser cheio da presença de Deus. Assim, à medida que ele orava mais, ele mencionou depois para mim, ele disse: eu comecei a sentir a presença de Deus, comecei a sentir a presença de Deus na minha vida e na minha família, as bênçãos de Deus. E quanto mais eu orava, mais eu conseguia sentir a diferença na minha própria família, meus filhos. Mas então ele diz: eu comecei a entender, a sentir quando Deus me impressionaria a fazer ou dizer algo. E toda vez que eu obedecia àquela impressão, Deus abençoava e me dava resultados. E ele disse: eu comecei a experimentar Deus como nunca antes. Eu fui adventista a vida toda, mas agora comecei a experimentar Deus. E então eu disse: me conte uma história específica. E ele me deu uma história específica. Ele disse: bem, estava nevando por alguns dias e a neve estava pesada e os tratores iam limpar e meia hora depois, de volta à neve, e eu estive naquela área e acredite, às vezes no inverno você não vê o sol por várias semanas, está nublado e cinza, e quando neva, neva e neva. Uma vez, a neve estava quase do tamanho do carro, e no shopping, na frente, no estacionamento, havia como montanhas de neve por causa dos tratores que empurravam a neve para um só lugar. Então, havia muita neve. Então ele me disse: eu estava dirigindo na rodovia, estava nevando, e enquanto eu dirigia, eu estava orando: Senhor, aqui estou. Eu quero servir. Use-me hoje. Como Isaías: envie-me, aqui estou, envie-me, Senhor, eu irei por você. Use-me hoje. Esta é a mensagem dos 3 anjos. É nosso chamado para pregar as boas novas, para proclamar as boas novas, para salvar, para ser missionários. Se você diz que ama a Deus e não se importa com seu próximo, então você não conhece Deus, porque aquele que ama a Deus se importa com seu próximo. Nossa razão de existir é salvar os perdidos, anunciar boas novas. 3 anjos: eu irei por você, aqui estou, envie-me. Ele orava: Senhor, use-me hoje, abra meus olhos. Há pessoas que estão precisando, há pessoas que não te conhecem. Estamos tão focados em nossas necessidades que estamos cegos para as pessoas ao nosso redor. Abra meus olhos. Faça de mim uma bênção. Se houver alguém que precise de ajuda, use-me, Senhor. Eu me coloco à disposição. Bem, enquanto ele orava, ele foi impressionado a olhar para o lado direito. Então, ele olhou para o lado direito, campo, coberto de neve. E ele diz à sua esposa: não vou mencionar o nome dela. Ele diz: há um monte no campo, é um monte branco. Ela diz: querido, o campo todo tem montes. E o campo todo está branco porque está nevando há alguns dias. Ele não tem... Não, eu orei e Deus me impressionou a olhar. Eu acho que há algo lá. Ele foi para a primeira conversão ou saída, não sei. Ele virou e voltou algumas milhas, virou e então veio novamente mais devagar, olhando cuidadosamente para o lado direito, e ele vê um monte lá atrás, um monte branco no campo, longe da estrada. Ele parou o SUV no acostamento do lado direito da estrada, ligou as luzes de emergência. Então ele caminhou pelo campo. Quando ele caminhou até lá,
Havia um velho em uma túnica branca, cabelo branco acinzentado, coberto, quase coberto de neve, quase congelado. Ele levou o homem para o carro, apressou-se para o hospital mais próximo. E o médico disse: se você tivesse chegado alguns minutos mais tarde, poderia ter sido tarde demais. Você salvou a vida dele. Agora, aquele homem tinha uma faixa aqui que dizia seu nome e depois dizia Alzheimer. Basicamente, é mais provável que ele tenha saído da casa de repouso para ir para casa. E quando ele saiu da casa de repouso, ele esqueceu como ir para casa. E então, ele caiu e ficou lá, quase congelado. Então o médico ligou para a filha do velho. A filha veio e disse: estou feliz que você não o atropelou com um carro na rodovia. Eu disse: não, eu não poderia porque ele não estava na rodovia. Ele estava longe no campo, caído, coberto de neve. E então ela disse: como você o viu? Quão longe ele estava? Bem longe, como você o viu. Bem, se eu te contar como, você não vai acreditar. Por favor, me diga. Bem, eu aprendi a orar cada vez mais a ponto de... A oração não é apenas um dever ou uma rotina ou uma crise. Eu oro em crise, mas a oração é um estilo de vida. Ore sem cessar. A oração é um diálogo. E quanto mais você ora, mais Deus pode trabalhar em você e através de você. Então Deus me impressionou. Eu estava orando: Senhor, use-me hoje. Aqui estou. Envie-me. E Deus me impressionou a olhar para a direita. E ao olhar, Deus me impressionou que havia algo ali. E eu vi um monte no campo. Então ela disse: Deus te impressionou? Sim. Eu quero me juntar à sua igreja. Ela diz: espere um momento, nós guardamos o sábado, me dê estudos bíblicos, nós não comemos isso e aquilo, eu não me importo com o que você come, então por que você gostaria de se juntar à nossa igreja? E ela diz: porque você tem Deus de verdade. Não apenas uma teoria de Deus, mas a presença e a obra de Deus. E você tem o poder e a graça de Deus. Se Deus pode falar com as pessoas, eu quero experimentar esse Deus. As pessoas não são atraídas apenas pela teoria, mas sim pela presença de Deus. E não podemos dar a presença de Deus a menos que experimentemos a presença de Deus. João diz: o que eu vi, o que eu toquei, o que eu experimentei, isso é o que eu dou a você. Você não pode dar o que não tem. Para dar fé e esperança, você precisa ter fé e esperança. Para dar Jesus, você precisa ter Jesus. Você não pode dar a ninguém esperança ou evangelho. Você não pode dar a eles Jesus antes de experimentá-lo, vê-lo e tocá-lo. Você precisa estar cheio. Quanto mais você conhece a Deus, mais você pode compartilhar Deus. É como se quanto mais você anda entre flores, mais você cheira a flores. Quanto mais você conhece a Deus, mais você pode compartilhar Deus. Então, para especificar, para dar um exemplo da Bíblia, vou falar sobre Isaías. Nem sempre percebemos. Nem toda a sua vida ele teve sucesso em seu ministério. Nem toda a sua vida. Ele foi um exemplo. Na verdade, se você ler do capítulo 1 ao 5 em Isaías, ele é um pouco crítico. Ele está falando sobre os outros. Ai daqueles que constroem casas, ai daqueles que acordam cedo e vão dormir tarde. Ai daqueles que, ó homem, este pastor e este membro da igreja e esta senhora e aquele ancião, e todos eram culpados. Ele estava basicamente falando mal de todo mundo. Falando sobre todos, Isaías era um pouco crítico em relação aos outros. Os comentários bíblicos são muito interessantes. Eles dizem que Isaías denunciou o pecado dos outros. Mas agora ele se vê exposto à mesma condenação. E agora ouça atentamente esta próxima frase. Isso é muito poderoso. Isaías tem estado satisfeito. Com uma cerimônia religiosa fria e sem vida, Isaías tem estado satisfeito. Deixe-me repetir as palavras: com uma cerimônia fria, sem vida, sem poder. Religião de formas, cerimônias. Eu vou à igreja, eu guardo o sábado. Essas são coisas boas. Devemos ir à igreja, devemos guardar o sábado. É o quarto mandamento. Devemos devolver o dízimo. Devemos acreditar nas doutrinas. Devemos comer de forma saudável. Essas são coisas boas, mas não são suficientes. Também precisamos ter um relacionamento com Deus. Isaías tinha todas as formas, mas não o relacionamento.
Os fariseus tinham todas as formas, guardavam o sábado, mas não o relacionamento com Jesus. E assim, Isaías estava satisfeito com a religião fria e sem vida, de cerimônias, formas e rituais. Ele fez tudo. É como o jovem rico. Senhor, eu guardei os mandamentos. Ele fez tudo. Agora, esta é a chave. A próxima frase. Ele tinha uma religião de cerimônias e ele não sabia. Não há problema se você está doente e sabe, e vai ao médico e recebe tratamento. Mas se você não sabe e espera até que seja tarde demais, ele não sabia. É como em Apocalipse capítulo 3. Você está nu, você está cego, mas você não sabe como está. Você pensa que está bem. Ele não sabia disso até a visão do Senhor. É isso que a citação diz. Quando ele teve a visão do Senhor, quão pequena era a sua sabedoria, seus talentos, sua experiência, quão pouco pareciam quando ele viu a sacralidade, a majestade, a justiça e a glória de Deus, a santidade do santuário em comparação com Deus, quão indigno ele era, quão inadequado para o sagrado trabalho de Deus. Comentários Bíblicos, volume 4, página 1139. E assim, Isaías, nos primeiros 15 anos de seu ministério, ele teve um ministério de formas, mas sem sucesso, sem poder. Tantas vezes não temos sucesso, não temos resultados, não temos poder. Mas então Jesus diz: separe isso de mim. Vocês não podem fazer nada. Mas se vocês permanecerem em mim e eu em vocês, vocês realizarão muito. Agora, Isaías, após 15 anos de ministério, ele tem uma visão do Senhor. É extremamente importante em nossa vida espiritual e em nosso ministério que aprendamos a conhecer a Deus, que busquemos a Deus de todo o coração. Como Moisés, eu quero ver você. Como Davi, eu quero te conhecer. Eu quero estar com você. Um dia com você é mais importante do que 1000 dias no melhor lugar do mundo. Eu quero te conhecer. Quando estou com você, sua presença é melhor do que os alimentos mais ricos. Eu te quero como um cervo deseja água. Precisamos ter uma paixão para conhecer o Senhor. E assim Isaías provavelmente foi orar. Ele queria buscar a Deus, conhecer a Deus. O Salmo diz, meu coração diz, busque a minha face e a sua face, Senhor, eu busco. Ele queria conhecer a Deus e vislumbrar que viu o Senhor. E quando ele viu o Senhor, sabemos os versículos da Bíblia. Em Isaías capítulo 6, versículo 1 a 6, ele diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no trono. E sabemos os versículos. E sabemos que a veste do Senhor enchia o templo, e havia serafins com 6 asas cobrindo-se. E eles diziam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. E então sabemos que a Bíblia diz que todo o templo estava tremendo como um terremoto. E havia fumaça. E Isaías, quando viu o Senhor, disse, ai de mim, estou perdido, basicamente, estou morto, porque sou um homem de lábios impuros. Agora lembre-se, ele estava criticando todo mundo. Oh, é culpa do pastor. Oh, é da irmã. Oh, é do ancião. Oh, é a igreja que tem um problema. Quando ele vê o Senhor, ele não diz, ai deles, ele diz, ai de mim. Sou um homem de lábios impuros, porque sua boca era um pouco crítica. E agora, em vez de criticar os outros, julgar os outros, ele se julga. Ele diz, ai de mim, eu tenho lábios impuros. Ele não diz mãos impuras, basicamente, provavelmente sua. Fala não era a mais limpa porque ele criticava as pessoas. E ele diz, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E então sabemos os versículos, um serafim voou até ele, tendo uma brasa viva do altar, tocou sua boca e disse, eis que, ao tocar sua boca, sua iniquidade é tirada, seu pecado é perdoado, é purificado, é expiado. E então eu ouvi a voz dizendo, a quem enviarei? E eu disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Precisamos ver o que aconteceu ali. Por que Isaías pôde ser enviado apenas então? Ele foi chamado para o ministério. Ele foi chamado para o serviço 15 anos antes, mas não teve sucesso. Mas, após essa experiência, ele se tornou um dos profetas mais poderosos. O que há nessa experiência que todos nós deveríamos vivenciar? Número 1. Ele vê o Senhor. Todas as pessoas na Bíblia veem o Senhor
Nada que possamos fazer jamais nos mudará, a menos que encontremos Deus e sua presença. Todos na Bíblia, quando veem Deus, são transformados. Lembre-se, Nicodemos vê o Senhor debaixo da árvore e sua vida é mudada. Zaqueu quer ver o Senhor. Ele sobe em uma árvore. Quando ele vê o Senhor, ele entrega a sua vida, ele diz: vou devolver 4 vezes e tudo o mais eu dou aos pobres, às missões e ao trabalho de Deus para apressar seu reino. E Jesus diz: hoje a salvação entrou em sua casa. Você também é filho de Abraão. Quando ele vê o Senhor, instantaneamente é transformado. Paulo vê o Senhor no caminho para Damasco e sua vida é mudada para sempre. Ele se torna o maior de perseguidor a maior apóstolo do Novo Testamento. Simeão vê o bebê Senhor, ele diz: agora posso morrer em paz porque vi Jesus. Todos eles. No Antigo Testamento, Jacó, costumávamos orar ao Deus do meu pai Abraão, e Isaías. Mas depois que ele vê o Senhor em visão como uma escada com anjos subindo e descendo, ele diz: meu Deus, sua vida é mudada. Na noite em que ele luta com Jesus e vê o Senhor, sua vida é mudada. Um encontro com Deus tem um profundo impacto nas pessoas. As pessoas não podem permanecer as mesmas. A presença de Deus transforma. Quando Moisés vê Deus na sarça ardente, Deus diz: tire os sapatos, porque este é um solo santo. Quando você vê Deus, está em solo santo. As pessoas na Bíblia, quando veem Deus, todas desmaiam e são todas transformadas. Isaías: vê o Senhor. Poderíamos escolher exemplo após exemplo. A mulher no poço vê o Senhor. Maria vê o Senhor. O ladrão na cruz vê o Senhor. Há uma citação, e não vou citá-la porque não temos muito tempo, que diz que aos pés da cruz, enquanto o contemplamos e seu sacrifício, quanto mais o contemplamos, mais o vemos, mais somos preenchidos com sua presença e transformados. Quanto mais o vemos, quanto mais o entendemos, mais somos preenchidos com sua presença e transformados sem esforço humano em sua imagem. A Bíblia diz que olhamos como em um espelho e somos mudados de glória em glória ao contemplar. Quando você o vê, quanto mais o conhece, seu amor o constrange. Seu amor muda seu coração. Você não pode permanecer o mesmo. Este é o primeiro passo em nossa experiência cristã. Devemos, nós mesmos, experimentar Deus. Você não pode falar com os outros antes de entender e ser transformado. E assim, Isaías vê o Senhor. Não vou me aprofundar muito nesta parte. Como ele vê o Senhor? Santo, alto e exaltado. Porque às vezes falamos apenas sobre o amor de Deus, e Deus é amor, mas nunca falamos sobre todas as características de Deus para ter uma imagem completa. E porque apenas pegamos parte de quem Deus é, não entendemos realmente Deus. Mas então, o que acontece quando Isaías vê o Senhor? Ele diz: ai de mim, em vez de ai deles. Capítulo 1 a 5, várias vezes, ai deles, ai deles, ai deles. Agora aqui está, ai de mim. Quando ele vê Deus em comparação com a justiça, glória, santidade e amor de Deus, ele vê sua própria pecaminosidade. E ele não diz, são eles. Ele diz, sou eu, ó Senhor. Com lábios impuros, sou eu poderia ter feito melhor com cônjuge. Sou eu poderia ter feito melhor com pastor, com filhos, com vizinhos. Sou eu sou o pecador. Como Paulo, ele diz que quando vê o Senhor, eu sou o principal dos pecadores. As pessoas que acham que estão bem não viram Jesus. Quando você vê Jesus, você se quebra. Você diz, tenha misericórdia de mim. As pessoas que veem o Senhor instantaneamente, em comparação com Deus, percebem sua própria pecaminosidade e sua necessidade desesperada da misericórdia e ajuda de Deus. Eles não têm tempo para julgar os outros porque eles mesmos estão desfeitos, eles estão mortos. E assim ele diz, ai de mim, estou arruinado. As pessoas que são julgadoras nunca experimentaram a presença de Deus, a graça de Deus, o perdão de Deus, a santidade de Deus. E eles não experimentaram a presença de Deus porque nunca passaram tempo suficiente com Deus para ver Deus. Quando você vê Deus do Gênesis ao Apocalipse, cada encontro com Deus traz humildade, consciência do próprio pecado, reverência e um coração quebrantado. Todos na presença de Deus colapsam. Ezequiel colapsa. Daniel
colapsa. Ele é apenas um anjo, ele colapsa. Moisés, João, o revelador, Paulo, todos eles na presença de Deus caem como mortos. Se você não cair, pode precisar perguntar: eu vejo o Senhor ou apenas rezo uma oração de rotina? Eu oro para receber bênçãos ou oro para conhecer Deus e experimentá-lo? Porque conhecer Deus é a vida eterna. Na presença de Deus, quando você vê o Senhor, você entende como é e diz: ai de mim. Você não tem tempo para julgar os outros. Você não se compara com os outros. Você se compara com Deus. E até suas obras justas são trapos imundos, comparados à perfeita e divina santidade de Deus. Então, quando ele vê o Senhor, ele diz como Paulo: que homem miserável eu sou. Como João, na sua presença, eu caí aos seus pés, como morto. Na presença de Deus, a santidade da presença de Deus cria reverência e consciência do próprio pecado, uma realização de nossa necessidade desesperada por Deus. E só então, isso é crucial. Quando ele vê Deus, ele percebe como é. Quando ele percebe como é e diz: sou um pecador, estou morto. Só então, quando ele confessa, o anjo vem e diz: você é pecado. Está expiado? Está. Purificado? Está perdoado. Não há perdão antes da confissão honesta. E não há confissão e consciência da nossa verdadeira situação. O coração é enganoso. Quem conhece o coração, sonda meu coração, ó Senhor. Não há confissão honesta antes de vermos o Senhor. Somente quando o vemos, sabemos como somos e confessamos. E, só, então, recebemos graça e perdão. A propósito, as pessoas que não perdoam os outros é porque nunca receberam graça e perdão. Você não pode dar o que não tem. Mas quando você sabe quão pecador você é, o quanto Deus te perdoou, o quanto Jesus pagou por você, então, você não tem problema em estender essa graça ao seu próximo. Você vê, Isaías instantaneamente diz: ai de mim. E então, o anjo vem e diz: você está perdoado. Quando ele experimenta o perdão e a graça, depois de ver Deus e a si mesmo e de vivenciar a graça, após passar por todo esse processo com Deus, então ele ouve a voz: quem enviarei? E ele diz: aqui estou, Senhor, envia-me. Precisamos entender esta parte quando o anjo diz: seu pecado foi expiado. Palavras lindas e incríveis. Precisamos entender que ninguém, jamais, experimentará a graça de Deus antes de perceber como realmente são. E em quebrantamento e humildade eles dizem: Senhor, sou eu sou o maior pecador. Não é meu vizinho, não é meu cônjuge, não é a igreja, sou eu que tenho um problema. Eles não têm tempo para julgar os outros. A Bíblia diz: com a medida que você julgar, com essa medida, você será julgado. As pessoas que não perdoam é porque não experimentaram o perdão repetidamente. As pessoas que experimentam o perdão, perdoam. Quero ler uma citação rápida. Uma citação rápida. A visão dada a Isaías representa a condição do povo de Deus nos últimos dias. Quem é o povo de Deus nos últimos dias desta terra? Representa a condição do povo de Deus nos últimos dias enquanto olham pela fé no lugar santíssimo e veem Cristo no santuário celestial. Ao ver Cristo, percebem que estão com lábios impuros. Quero que você se lembre, o Espírito do Papa diz que seria bom para nós, todos os dias, passar pelo menos meia hora refletindo sobre Jesus, sua vida, a última semana de sua vida e seu sacrifício. E quanto mais refletimos e o vemos, mais somos transformados. Então, à medida que vem, vamos continuar o parágrafo. Representa a condição do povo de Deus no último dia. À medida que olham pela fé no santuário e veem Jesus no santuário celestial, entendem como estão. E é muito interessante, pois eles se desesperam ao entender sua própria indignidade e fraqueza em comparação com a pureza do caráter de Cristo. Se eles, como Isaías, se humilhassem a Deus. Então,
Há esperança para eles. Revisão e realizada em 22 de dezembro de 1896. É isso que a citação é. Como Isaías, se eles olham e veem Jesus e o experimentam, percebem como são e se humilham, e então há esperança para eles. Agora, deixe-me dar outra citação que eu acredito ser muito importante na Era das Idades, página 246. Foi logo, após Isaías contemplar a santidade de Deus e entender sua própria indignidade, dependência e pecaminosidade, que ele foi confiado com a mensagem divina. Somente depois que ele viu Deus e entendeu como ele é e sua dependência, que ele foi confiado com a missão. Você não pode ensinar as pessoas a encontrar Deus se você não encontrou isso. Se você não pode ensinar as pessoas a experimentar Deus se você não experimentou Deus. Você não pode ensinar às pessoas qualquer tipo de esperança se não tiver esperança. Você precisa experimentar Deus por si mesmo para ajudar os outros a experimentar Deus. Somente depois que Isaías teve essa experiência, ele foi confiado com a missão e se tornou um profeta de sucesso. Quero terminar com algumas citações. Nós meio que as mencionamos no início. Deus espera serviço pessoal de cada um, a quem Deus confiou o conhecimento da verdade. Todo verdadeiro discípulo nasce no reino de Deus como um missionário. É o privilégio de cada cristão não apenas observar, mas apressar a vinda do nosso Senhor. Aquele que está verdadeiramente convertido trabalhará para salvar outros, mas precisamos primeiro estar verdadeiramente convertidos nós mesmos. Quero encerrar com uma história. Conheço uma história de quando alguém estava em Cuba, fazendo evangelismo, e no meio da semana, um cara grande entrou na igreja, que estava cheia, todos os assentos ocupados, e o cara grande se sentou no fundo da igreja, encostado na porta. Enquanto o pastor pregava, o cara grande olhou para o pastor e mostrou o punho. O pastor continuou pregando. Não vou dizer o nome nem a localização, mas enfim, um dos diáconos, após o sermão, durante a canção e oração de encerramento, foi até o pastor e disse: "Você precisa correr. Você precisa ir pelos fundos e correr para o hotel e trancar a porta." Por que eu faria isso? Porque aquele cara grande lá atrás, ele odeia cristãos, ele odeia Deus. Toda vez que temos um evangelista, ele os espanca severamente. E ele é um cara grande, ele vai te bater. Ele diz: "Não, eu não vou correr. Talvez Deus me enviou aqui por causa dele." Quando o sermão termina, a canção acaba, a oração termina. O pastor vai até a porta para cumprimentar as pessoas e desejar boa noite e assim por diante. E então o cara grande se aproxima do pastor e salta em direção ao pastor. E o pastor meio que fica muito pequeno. E o cara grande o agarra, o coloca em posição. Agora o cara grande é grande, como um Rambo, como um gigante. E o pastor não é tão alto, você sabe. E assim, enquanto ele agarra o pastor e o aperta como... As pernas do pastor estão no ar e o pastor diz: "Eu não consigo respirar." Então o tradutor diz: "Solte-o." Ele não consegue respirar. Então o cara grande soltou o pastor. O que vem a seguir? E ele salta para o pastor e coloca a cabeça no ombro do pastor e o aperta novamente e começa a chorar. "Pastor, o que fazer?" Ele o acaricia nas costas. "Pare de chorar. Por favor, não chore. O que há de errado? Por que você chora?" O tradutor está traduzindo enquanto isso. Ele diz: "Eu vim aqui para te bater. Eu pensei que eu sou o macho." O pastor diz: "O que é macho?" O tradutor diz: "Bem, o grande. Eu pensei que eu sou o macho. Eu sou o maior. Eu vim aqui para te bater porque eu te odiava e odiava Deus e os cristãos. Mas enquanto eu ouvia, esperando você terminar o sermão, você apresentou Deus e seu amor. E quanto mais eu via aquela imagem, mais percebia o quão grande ele é e, comparado a ele, quão pequeno eu sou. E agora, pela primeira vez na minha vida, realmente percebo que sou pequeno, sou miserável, sou um pecador e eu preciso de Deus. O que posso fazer para ser salvo?" E o pastor diz: "Você, meu amigo, está no caminho certo, porque é assim que começa. Você precisa ver Deus para entender como você é e sua necessidade de Deus. E então você confessa, você está perdoado. A promessa é que, se confessarmos, Deus perdoa e purifica. Então, devo confessar agora. Sim, entre você e Deus, você precisa dizer: Senhor, perdoe-me e trabalhe em mim, Senhor, e use-me, Senhor."
E ele diz: eu confesso meu pecado, estou perdoado. Sim, você está. Uau, 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 uau. Esta é a melhor notícia. Você diz que estou perdoado. Sim. Você diz que estou? Sim, esta é a melhor notícia de todas. Não tenho mais pecados, estou perdoado. Ele diz: eu preciso contar a todos. Ele diz: mas eu tenho um problema. O pastor diz: qual é o problema? Eu vi o grande, eu vi Jesus, eu vi o verdadeiro macho. E agora eu tenho esperança, mas minha esposa não sabe. Eu preciso trazer minha esposa. Ela precisa ver o que eu vi. Eu não posso ajudar. Eu não posso ficar em silêncio. Isso é bom demais. Eu preciso contar à minha esposa. Ela precisa ver o que eu vi. Ela precisa experimentar o que eu experimentei. Por que você não atrasa amanhã? Você mora na vila próxima, a 21 quilômetros de distância, e nós não temos um carro. Então o pastor fala com o tradutor. O tradutor fala com o irmão Jorge, que tem um Chevy de 1952. Irmão Jorge vem. Na noite seguinte, e dá uma carona para esse cara grande. Dirige até a próxima vila. Traz ele e sua esposa para a igreja. Depois da igreja, o pastor pergunta: está tudo bem agora? Ele diz: não estou feliz. Por quê? Bem, eu tenho mais de 100 amigos com quem bebemos juntos. Um monte de amigos, o restaurante todo, um monte de amigos. Eles precisam ver o que eu não posso ter paz. Isso é bom demais. Eu tenho esperança. Eles precisam de esperança. Bem, meu amigo, o irmão Jorge não pode colocar 100, 150, 200 pessoas em seu pequeno Chevy. Então o pastor fala com o tradutor fala com Jorge. Jorge diz: meu vizinho dirige o ônibus da cidade, um dos ônibus. Vamos falar com ele. Eles falam com o motorista, pagam a ele. Na noite seguinte, o motorista faz 3 viagens com o ônibus para trazer as pessoas. 3 ônibus cheios de pessoas. Ele começa por volta das 16 horas para trazer todos antes do início do evangelismo e então, após o evangelismo, 3 viagens de volta para levá-los para casa. As pessoas que experimentam Deus não conseguem se conter. Há uma paixão, um zelo, um desejo de contar a todos. Isso é bom demais. Eu vi Jesus. As pessoas têm essa paixão. Aqui estou eu, envia-me. Eles provavelmente nunca foram verdadeiramente convertidos. Eles nunca viram Jesus. Isaías, depois de ver Jesus, diz: aqui estou eu, envia-me, Senhor. Quando seu ministério se torna poderoso, Deus está nos chamando para experimentá-lo pessoalmente, e à medida que o experimentamos, nos tornamos canais de esperança para os outros que não o conhecem, para que eles também possam ter esperança. Vamos orar juntos. Pai no céu, agradecemos muito por este privilégio inacreditável. Você nos chama para experimentá-lo pessoalmente e promete que, se o buscarmos de todo o coração, você se deixará encontrar. Você promete que, se nos aproximarmos de você, você se aproximará de nós. Por favor, ajude-nos a todos, cada um como indivíduo, a experimentar você e compartilhar essa experiência com os outros. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus está chamando você para melhorar sua vida de oração. Todos nós precisamos orar mais. Se você ora por 15 minutos, dobre esse tempo. Se você ora por meia hora, dobre também. Ou peça a Deus que o inspire sobre quanto deve aumentar. Envie suas orações para nós. Ficaremos felizes em orar por você. Participe de grupos de oração. Torne-se pessoas de oração, porque aqueles que oram conhecem a Deus. E aqueles que conhecem a Deus estão cheios da presença de Deus. Que Deus o abençoe.